Bem-vindos, exploradores da história e amantes de enigmas, a uma jornada fascinante pelo mundo das maravilhas arqueológicas. Hoje, embarcaremos em uma aventura única, onde desvendaremos segredos milenares e mistérios que desafiam a nossa compreensão. Preparem-se para mergulhar no enigma das pegadas de gigantes na Síria, desvendar a incrível mão de Hércules na Jordânia e decifrar o mistério das pirâmides de Cuicuyuco, no México. O enigma do Templo de Aindara. A exploração das pegadas humanas no Templo de Aindara, na Síria. Neste templo sírio, encontramos pegadas humanas que datam de milhares de anos. Mas quem as deixou? E por quê? O Templo de Aindara, localizado na Síria, é famoso por ser o lar de misteriosas pegadas humanas que deixam os arqueólogos e historiadores intrigados. Essas pegadas têm sido alvo de especulação e teorias ao longo dos anos. As pegadas humanas no Templo de Aindara têm uma antiguidade estimada de pelo menos 3.300 anos. As pegadas estão localizadas na entrada do Templo de Aindara, tornando-as uma característica notável e imediatamente visível para os visitantes. Existem várias teorias sobre a origem das pegadas. Alguns arqueólogos e cientistas acreditam que elas foram intencionalmente esculpidas e representam uma procissão de deuses entrando nas câmaras internas do templo. A presença das pegadas humanas no Templo de Aindara deu origem a lendas locais e mitos. Alguns habitantes locais acreditam que o templo foi visitado por um grande deus com pés de garras, que deixou essas pegadas como evidência de sua visita. Enquanto algumas teorias sugerem que as pegadas são de origem divina ou representam uma procissão cerimonial, outras teorias mais céticas argumentam que elas poderiam ser o resultado de um ritual de marcação no templo. Infelizmente, o Templo de Aindara foi danificado por um ataque aéreo turco em 2018, o que impactou a integridade da estrutura, mas as pegadas sobreviveram. Porém, qual é a importância cultural e arqueológica disso? As pegadas humanas no Templo de Aindara são uma parte importante do patrimônio arqueológico e cultural da Síria. Elas têm intrigado pesquisadores e atraído visitantes de todo o mundo. Em resumo, as pegadas humanas no Templo de Aindara, na Síria, são um enigma arqueológico fascinante que continua a desafiar nossa compreensão. Sejam elas evidências de um ritual antigo, representações simbólicas ou algum outro fenômeno, as pegadas acrescentam uma camada adicional de mistério e interesse ao já enigmático Templo de Aindara e sua história rica e complexa. Valorize o nosso conteúdo. Cada like que você dá nos nossos vídeos é um impulso incrível para trazermos mais conteúdos intrigantes diretamente até você. Então clique no botão de like agora mesmo. E para garantir que você não perca nenhuma novidade ou vídeos empolgantes, clique no sininho e na opção Todas, depois de se inscrever no nosso canal. Dessa forma, você receberá todas as notificações e estará sempre atualizado com as últimas curiosidades. Continuamos. A incrível mão de Hércules, Jordânia. Na Jordânia, uma mão de pedra fragmentada continua a intrigar. Ela pertence a Hércules? Por que nunca foi terminada? A incrível mão de Hércules, localizada na Jordânia, é uma fascinante relíquia arqueológica que tem a forma de uma gigantesca mão esculpida em pedra. Esta mão é parte do que costumava ser o Templo de Hércules, construído durante o século II, depois de Cristo, durante a ocupação romana da região.
A incrível mão de Hércules está situada nas ruínas de Amã, a capital da Jordânia, que possui uma rica herança arqueológica e histórica. O Templo de Hércules era uma estrutura grandiosa que honrava o lendário herói da mitologia grega, Hércules. No auge de seu esplendor, o templo tinha aproximadamente 24 colunas coríntias. O que torna esta relíquia arqueológica tão intrigante é a presença de uma enorme mão de pedra quebrada, que pertencia a uma colossal estátua de Hércules. A estátua original teria sido uma representação impressionante do herói mitológico. A estátua de Hércules provavelmente foi encomendada durante o reinado do imperador Marco Aurélio no século II d.C. Sua finalidade era provavelmente celebrar as conquistas do imperador, que se considerava uma espécie de Hércules romano. Infelizmente, a estátua de Hércules foi danificada e só restou a mão, que ainda hoje é impressionante em tamanho e detalhes. Uma característica notável do Templo de Hércules é que ele nunca foi concluído. Há debates e teorias sobre por que os trabalhos de construção foram interrompidos, mas as razões exatas permanecem desconhecidas. A região de Amã é suscetível a terremotos, o que pode ter contribuído para os danos ao templo e à estátua de Hércules. A incrível mão de Hércules e as ruínas do Templo de Hércules são agora uma atração turística popular na Jordânia, que atrai visitantes de todo o mundo. Em resumo, a incrível mão de Hércules na Jordânia é uma prova impressionante da rica história romana na região. Ela representa a grandeza de um templo que homenageava um herói da mitologia grega e, embora apenas a mão tenha sobrevivido, ela continua a cativar aqueles que visitam as ruínas de Amã e a exploram em busca de pistas sobre o passado fascinante da região. O enigma da pirâmide de Cuicuilco, México. No coração da cidade do México, encontramos uma pirâmide que desafia nossa compreensão. Será que ela é um vestígio de uma antiga erupção vulcânica? A pirâmide de Cuicuilco, localizada na cidade do México, é um monumento arqueológico intrigante que desperta o interesse de pesquisadores e entusiastas da história devido à sua origem misteriosa e à sua notável construção. Aqui estão os principais aspectos sobre a pirâmide de Cuicuilco. A pirâmide de Cuicuilco está situada na região da Cidade do México, a cerca de 30 quilômetros do centro da cidade. Ela faz parte do complexo arqueológico conhecido como Teotihuacan. Esta pirâmide remonta a uma época antiga, com uma idade estimada em mais de 3.000 anos. Ela teria sido construída por volta de 1000 a.C. A pirâmide de Cuicuilco é uma estrutura impressionante que consiste em camadas ou plataformas sobrepostas. Embora seja muito menor do que as pirâmides famosas de Teotihuacan, como a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua, sua arquitetura é notável. Um dos maiores mistérios envolvendo a pirâmide de Cuicuilco é a questão de quem a construiu e com que finalidade. A identidade da cultura ou civilização responsável por essa construção permanece incerta. Alguns cientistas especulam que a erupção do vulcão Chitle na região pode ter desempenhado um papel na construção da pirâmide. As cinzas vulcânicas teriam sido usadas como material de construção, e a erupção pode ter tido impacto nas atividades humanas na área. Devido à falta de registros escritos ou inscrições nas estruturas, a história da pirâmide de Cuicuilco permanece envolta em mistério. Ela não é tão bem documentada quanto outras estruturas arqueológicas na região. Algumas teorias sugerem que a pirâmide pode ter sido usada para propósitos cerimoniais ou rituais. No entanto, as especificidades de tais rituais ainda são objeto de debate. A pirâmide de Cuicuilco é um local visitado por turistas e arqueólogos interessados em explorar a história antiga da região. Embora menos conhecida do que outras pirâmides mexicanas, sua intriga e mistério atraem estudiosos e curiosos. Em resumo,
A pirâmide de Cuicuilco é um monumento arqueológico que desafia nossa compreensão da história antiga do México. Sua origem, finalidade e construção permanecem como tópicos de debate e investigação contínuos. Essa pirâmide é um lembrete das muitas culturas e civilizações que deixaram sua marca na região ao longo dos milênios e da fascinante complexidade da história arqueológica do México. Obrigado por assistir a mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. Até mais!